A Bíblia nos ensina a usar a fé. Traga à existência o que não existe. Chame as coisas que não são como se já fosse. Isso é pensar grande. É isso que está faltando ser praticado na vida. Eu não estou ainda gerando o meu filho. Eu não tenho ele no meu colo ainda. Eu não estou com esse resultado nas minhas mãos. Mas a Bíblia me ensina a fazer o quê? Diga comigo, eu louvo e as bênçãos começam a chegar. Eu começo a declarar, eu começo a profetizar, eu começo a trazer à existência o que não existe e aquilo começa a criar vida. Vamos falar com Deus, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, para fechar o projeto que o Senhor tem como propósito estabelecer na nossa vida uma casa forte, uma casa firme. E nós precisamos tomar essa decisão dentro do nosso espírito, no nosso coração, de que nós não vamos sair daqui com nada frouxo. Como diz a palavra, joelhos vacilantes, distraídos. Nós vamos sair daqui com a nossa casa firme, com o nosso espiritual forte, com a nossa mente renovada. Eu peço ao Senhor, perdoe nossos erros, nossos pecados e as nossas falhas. Se em algum momento houve algum tipo de distração, algum pensamento, alguma coisa, que nada nos distraia, nada venha nos roubar, nada venha nos atrapalhar. Porque o Senhor quer fazer algo muito grande. Como diz a palavra, eis que estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não a reconhece? Eu estou fazendo uma coisa nova. É um novo tempo. É uma nova era. É um momento da nossa vida que nós ainda não tínhamos chegado. Já está surgindo. Você não a reconhece, você não consegue ver, não consegue enxergar. A palavra não está testificando ao seu coração, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Ó Espírito Santo, fala com cada um aqui, enche cada um com o teu poder, com a tua unção. Eu acredito no Senhor, eu acredito na tua palavra, eu acredito no que o Senhor quer fazer, e eu tomo posse desde já, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, graças a Deus. Nós vamos voltar a falar da palavra de Isaías. Qual é o maior problema que nós, nos dias de hoje, vemos as pessoas enfrentar? É um problema na forma de pensar. A nossa vida, ela é o resultado da nossa forma de pensar. Então, se eu estou tendo poucos resultados, poucos avanços, é porque a minha forma de pensar
não está me dando condições de poder ter um grande avanço. Diga comigo, se eu penso grande, os meus avanços serão grandes. Se eu penso pequeno, os meus avanços serão como? Então, a minha maneira de pensar, ela vai determinar o meu resultado na vida. É simples. Eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de falar com pessoas e você, quando está conversando com pessoas, você tá aprendendo. Você está se corrigindo. Você muitas vezes vê o próprio Deus falando com você. Porque antes da palavra cortar aí, a palavra primeiro corta aqui. E qual é a dificuldade que eu falei, que nós vemos nos dias de hoje? Está na maneira das pessoas pensarem. Elas, infelizmente, ainda elas pensam pequeno. Então, na palavra que nós lemos de Isaías 54, está lá escrito assim, vamos repetir juntos? Pense grande. Quem é que você realmente conhece, que sabe pensar grande, que pensa grande, que nunca para pensar pequeno? Quem? Deus. Alguma vez você viu Deus pensar pequeno? Alguma vez você ouviu, leu, que os pensamentos de Deus são ruins? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são de paz, não de mal. Os pensamentos que dizem Isaías, né, ele fala que os pensamentos do Senhor não são como os nossos. Os pensamentos dele são mais altos. Em Colossenses diz que devemos pensar nas coisas do alto. Em Coríntios, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Eu posso ter uma coisa e não usar. Eu posso ter recebido, bispo, eu recebi a mente de Cristo. Você recebeu, nós recebemos. E como eu sei que eu recebi a mente de Cristo? Como que a gente recebeu a mente de Cristo? Através do quê? Então, aonde eu encontro os pensamentos de Deus? Como eu sei a forma, a maneira de Deus pensar? Aonde? A direção que Deus deu a Josué, medita na minha, meditar na palavra é decidir todos os dias pensar pequeno. Pensar e pensar grande é pensar como? Então,
o que a Bíblia ela nos ensina? Ela nos ensina que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ela nos ensina que tudo que nós pedirmos na oração crendo receberemos. Ela nos garante que nós podemos dominar e não sermos dominados. Que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de fortaleza, de amor, que é uma capacidade de você lidar com as pessoas e lidar muitas vezes até com aquelas que são difíceis. Ele nos deu disciplina. Então pense grande. Quando a gente passa a pensar grande, as nossas orações, elas não são mais as mesmas, elas são orações. Eu passo a fazer orações. Eu falo, Senhor, eu quero um resultado assim. Mas peraí, mas você não tem nesse momento esse resultado, você não está nem perto de chegar, não importa. Então, olha aqui, a gente está aqui orando para Deus, nós queremos lotar a nossa igreja de almas, amém? Não, Senhor, nós queremos colocar pessoas sentadas no estacionamento. Eu estou pensando pequeno ou grande? Eu estou indo além da minha capacidade ou eu estou pensando pequeno? Hã? Se você fosse 10 vezes mais ousado, você pode fechar os olhos um minutinho agora? Um minutinho, então fecha. Sendo 10 vezes mais ousado, o que você faria? Qual oração que você passaria a fazer? Que atitude você passaria a ter? 10 vezes mais ousado. Isso te leva a fazer uma coisa que ainda você não está fazendo. Você luta por algo, você faz algo, você clama por algo que te leva para um nível, que te leva para um resultado que você talvez não pensou, não imaginou. Você ora, então vamos falar do financeiro, você ora que se você ganha um determinado, eu ganho 10 mil, bispo, então eu vou orar, quanto que é 10 vezes mais esse valor? 100 mil? É 100 mil? Então agora eu oro para que o meu salário seja de quanto? Eu já me enxergo nos 100 mil? Eu já trabalho com a cabeça dos 100 mil? Então, se eu fosse 10 vezes mais ousado, então eu teria uma atitude mais ousada, eu seria mais ousado, mais corajoso. Eu não ia ficar aqui pontuando problema, pontuando dificuldade, o que eu tenho, o que eu não... Não, eu tenho um foco, diga, eu tenho um foco. Eu serei 10 vezes mais ousado. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso sair dessa maneira de viver que me leva a pensar pequeno. E quando é que eu sei que eu estou pensando pequeno? Pode abrir os olhos, por gentileza. Quando é que eu sei que eu estou pensando pequeno? Quando eu estou pensando em problema.
Quando é que eu sei que eu estou pensando em pequeno? Quando eu estou pensando nas mesmas coisas. Quando é que eu sei que eu estou pensando pequeno? Quando eu estou pensando no que eu não devia pensar. Quando é que eu sei que eu estou pensando pequeno? Quando eu estou pensando nas mesmas mentiras. Nas mesmas ladainhas de sempre. Eu preciso sair disso. Aí eu vou pedir para o pessoal, coloca para mim Isaías 54. Na mensagem. Que começa? Como é que começa o versículo? Cante. Hã? Como é que a mulher está? Como é que está a situação dela? A realidade dela? O momento dela? O que ela tem? Uma esterilidade. Um problema. Algo que não a deixa gerar. Mas para essa mulher sair dessa condição, dessa realidade, desse fato que ela está vivendo, a Bíblia nos ensina a usar a fé. Traga à existência o que não existe. Chame as coisas que não são como se já fosse. Isso é pensar grande. É isso que está faltando ser praticado na vida. Eu não estou ainda gerando o meu filho. Eu não tenho ele no meu colo ainda. Eu não estou com esse resultado nas minhas mãos. Mas a Bíblia me ensina a fazer o quê? O que a Bíblia está me ensinando a fazer? Cante, mulher estéril. Vamos juntos? Cante, louve, declare, fale, agradeça. E você vai começar a gerar. Diga comigo, eu louvo e as bênçãos começam a chegar. Eu começo a declarar, eu começo a profetizar, eu começo a trazer à existência o que não existe. E aquilo começa a criar vida. Não foi assim no Vale de Ossos Secos? Filho do homem, poderão tornar a viver esse vale de ossos secos? Senhor, tu sabes? Então profetiza. Profetiza. Filho do homem, profetiza. Eu quero que você diga a esses ossos sequíssimos, ouça. Que palavra? Que palavra? A palavra de quem? Mas quem tinha que liberar a palavra de Deus? O profeta? Então, aonde essa palavra tem que estar? No nosso coração, porque a boca fala? Hã? Então eu preciso me encher mais do quê? Para eu poder liberar mais a palavra, eu tenho que estar mais cheio do quê? Porque se a minha vida é viver falando de dificuldade, de problema, tá difícil, tá complicado, a minha vida tá assado, frito com... Ai, meu Deus, minha vida. Então isso, a expressão, minha vida. Então você está mais focado em quê? Você está mais focado na palavra ou na sua vida? Não, se eu estou falando minha vida, eu estou preocupado mais comigo. E eu deveria estar mais preocupado com o que o profeta disse. Tu sabes. Se o senhor falar para mim que isso aqui vai voltar à vida, eu acredito. Mas está morto. Se o senhor falar que vai voltar... Não, mas a minha vida... Você não está entendendo o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Não, tira o foco da sua vida. Coloca o foco na palavra. Diga o que a palavra diz. Libera o que a palavra libera. Porque quando o Senhor ele entrou no cenário da terra, Deus pegou, saiu lá do seu trono, olhou para a terra, e ela era sem forma e vazia.
Aí ele virou e disse, haja luz. Ele libera a palavra, não libera? E o que nós vemos? A palavra criando luz, criando vida. Ele continua liberando a sua palavra e a criação continua. Ele vai liberando a palavra dele e as coisas começam a existir, as coisas começam a chegar. Me dá até uma sensação de que é como que as coisas estivessem guardadas dentro de um celeiro, dentro de um local, e o Senhor dissesse, vai trazendo aqui para mim, traga para mim, por gentileza, os móveis, os itens que eu quero para essa nova casa. A casa está vazia, a casa está sem forma, e vamos colocando as coisas no lugar. Bom, não tinha essa caixinha, aí de repente alguém chega e fala, haja luz, está aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vai trazendo para mim, agora essa terra, ela está sem forma, ela está vazia, eu só tenho o meu espírito se movendo sobre as águas, vai trazendo aqui tudo que eu quero para esse lugar. E o que é que ele teve que fazer para trazer à existência coisas que não existiam na terra? Ele teve que fazer o quê? Falar. Ele teve que liberar. Ele teve que declarar a sua própria palavra, porque o poder está na... As coisas mudam quando eu uso a... E que palavra eu tenho que usar? A palavra de Deus. Meu Deus do céu, como eu gostaria que isso entrasse dentro de você, que isso explodisse dentro de você, que isso causasse dentro de você agora uma explosão. Pum, agora, meu Deus, eu já ouvi isso diversas vezes, mas agora eu preciso receber a palavra com revelação, com entendimento profundo. Peraí, cante, mulher estéril. Mas eu sou estéril, bispo. Vai cantando que você vai passar a gerar. Vai declarando que já as coisas já vão sendo mudadas. Enquanto não aconteceu, pensa grande, pensa na vitória, pensa no resultado, pensa no que você acredita que você vai viver. Pense na palavra, nos seus sonhos, no que você não, o que você quer mudado. Cante, mulher estéril. Vamos lá. Que nunca teve filho. Já pensou? Nunca tive filho, nunca fui feliz, nunca me acertei, nunca deu certo, nunca. Você vai ficar preso nisso até quando? Às vezes a pessoa, ela pega uma frase, uma palavra isolada, um versículo às vezes isolado, e ela fica lá conjecturando, racionalizando, ela fica lá meditando no que não é para meditar. A Bíblia só está deixando claro, essa mulher não teve filhos ainda. Mas o contexto da palavra está dizendo o quê? Cante, mulher estéril, que nunca teve filho, enche o ar de canções, você que nunca deu à luz, diga comigo, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Tem gente que tem estrutura, tem gente que tem mais capacidade, tem gente que tem mais conhecimento, tem gente que talvez se preparou mais, mas a Bíblia está dizendo, sabe, todo esse top das galáxias aí?
Sabe essa galerinha? Você vai passar na frente deles. Isso não é forte para você? Para mim é forte. Por quê? Porque esses não imaginavam que a estéril, na cabeça de todos nunca, esse aí nunca, esse aí sem chance, esse aí não espera nada de bom dele não. Aí ele vem, ele ouve a palavra, ele passa a pensar grande, ele entende como tem que se viver, ele põe para fora a palavra e ele vai dando condições. De repente, a unção de Deus na vida dele leva ele a gerar, a passar a ter um resultado que muita gente já estava lá, anos-luz na frente dele. Mas a Bíblia está dizendo, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Meu Deus. Diz o Eterno, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Diz o Eterno, limpe o terreno para as suas tendas. Vamos limpar. Vamos fazer um faxinão hoje? Não tem aquele dia que a mulherada vira e fala, hoje é dia de faxina. Hoje é dia de tirar tudo, mover as coisas do lugar, jogar água, esfregar, vamos limpar, limpa. Né? Você tem que parar e falar, não, olha, de verdade, vou pegar um papel aqui em branco, vou pegar uma caneta, isso aqui não... Deixa eu colocar aqui, eu não quero isso. Fala para você, fecha os olhos agora e fala para você 3 coisas que você não quer para a tua vida mais. Eu não aceito, eu não quero o quê? Fala. 3 coisas. Eu não quero isso, eu não quero isso e eu não quero isso. Amém? Você falou os 3? Foi rápido para responder? Você teve que pensar ainda para poder... Deixa eu ver, porque se tiver que pensar, é porque ainda você não quer mudar. Bispo, mas como assim? Porque quando eu realmente não quero mais uma coisa na minha vida, aquilo já está na ponta da... Eu já estou trabalhando, não quero isso aqui mais, chega. Eu não quero mais essa situação. E ali, você já pontua, hoje é quinta, então, a partir de agora, eu não quero mais... Eu estava falando com alguém que tinha que arrumar uma coisa na vida, e aí a hora que a pessoa chegou em mim, ela quis contextualizar. E eu falei, ó, vamos enxugar esse assunto aqui, vamos direto onde você quer chegar. Eu quero resolver, eu quero voltar... Ele disse, eu estou morto espiritualmente, eu quero voltar à vida, eu quero voltar a viver. Eu falei, tá bom, o que mata o homem é o pecado. Quais são? Aí ele me contou, eu estou com essa situação e com essa situação, eu estou mentindo, eu estou enganando, eu estou traindo, eu estou prejudicando, tal. Eu falei, quando você vai resolver isso? Até dia tal desse mês. Eu falei, você não tem esse dia, você tem o hoje. Você vai ter que resolver isso agora. Mas eu não tenho força. Deus vai te dar, Ele já te deu graça, Ele já te deu favor. É agora. Aí eu vi que ele foi, não, tá bom, eu vou resolver. Ó o engano. Eu vou resolver. Mas não é eu vou resolver agora. Aí ele terminou comigo, de repente ele volta. Não, eu estou sem força, tal. Eu virei nos olhos dele e falei assim, mas de propósito, eu virei para ele e falei assim, olha aqui para mim. Você não vai mudar. Oh, mas peraí, o senhor gastou todo aquele tempo comigo para poder conversar comigo, para me ajudar. Agora o senhor vira para mim e fala que não acredita em mim.
Eu falei, eu não acredito que você vai mudar. Porque quando uma pessoa ela vai mudar de verdade, você sabe o que ela faz? Ela faz o que Deus fez com Abraão. Abraão sempre, ele demorava para tomar as decisões radicais na vida dele. É verdade ou não é? Sai da terra, do meio da parentela, da casa de seu pai. Ele foi com ele, a mulher dele, ou ele levou o Ló? Hã? Era para ele seguir para uma direção que o Senhor ia mostrar, não era? Aí teve uma crise, para onde que ele foi? Aí era para ele continuar confiando que Deus ia fazer algo grandioso na vida dele. De repente ele ouve Agar, o que ele faz? Ouve a Sara, né? Não Agar. Ouve a Sara. E o que ele faz? Ele gera um filho na Agar que não era para gerar. Sabe aquela pessoa que vai custando para obedecer? Aquela coisa custosa, como disse a bispa no domingo, pastosa, meu Deus, vai meu filho, já chega e dá tudo logo. E demora. Deus vira para Abraão agora e diz, pega teu filho, teu único filho, vai lá e me oferece no Monte Moriá. Diga comigo, ele foi rápido. Ele foi o quê? Agora Abraão aprendeu a ser o quê? Rápido para obedecer. Então, qual é a prova que eu quero mudar e eu vou mudar? Hã? Eu vou ser rápido para obedecer. Eu não vou deixar para amanhã o que eu tenho que fazer agora. Eu virei para ele e falei, quando uma pessoa quer mudar. Hoje, ainda virei para ele e falei, ó, é um novo dia. É um novo dia. Você vai lá tomar essa decisão e você vai resolver isso agora. Você vai cortar, é um corte, literalmente. Você não quer sair disso, você não quer mudar, você gosta ainda do pecado, você gosta... Então, eu preciso entender que eu preciso sair dessa forma de pensar pequeno, pensar errado, pensar com a cabeça da carne, da minha vontade, e agora entrar no modo de Deus. Como é entrar no modo de Deus? Pensar grande, eu preciso pensar grande. E não dá para pensar grande se eu não pensar com a palavra. Eu preciso ler a palavra, eu preciso saber o que a palavra diz. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso me encher mais da palavra. Gente, não é porque você... Olha aqui para mim. Não é porque você às vezes está aqui na igreja, ouvindo a palavra, que você realmente está deixando a palavra entrar. Não é porque você está aqui, você está fazendo a coisa certa, mas você precisa fazer por completo. E o que é fazer por completo? É deixar a palavra entrar. Se você não deixa a palavra entrar, você não vai viver o que a palavra está nos garantindo. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Diga comigo, eu quero resultados que eu nunca tive na minha vida. Você quer ter esses resultados? Mas o que a Bíblia está dizendo? O que a mulher estéril tem que fazer? Hã? Ela tem que cantar. Você não dá lugar à fé viva se essa fé não está misturada com a palavra. Eu preciso misturar a minha fé com a palavra. Meu coração precisa estar cheio da coisa certa. Para de falar de problema. Você não percebe que quando você fica incomodado com alguém, você está pensando o que não tem que pensar, está com a cabeça voltada para uma direção que não tem que estar. Ei, você está se enganando, você está mentindo para você está perdendo sua vida. Uma criança, um adolescente que está chegando agora, que está crescendo agora, está evoluindo agora, que está em fase ainda de aprendizado, é uma coisa. Agora, nós não temos mais tempo para fazer experiência com a nossa vida. Nós já erramos demais. Nós já fizemos bobagem demais com a nossa vida.
Às vezes há uma esterilidade na vida da pessoa, uma falta de resultado, de vitória, porque aquilo não é a vontade de Deus, é a falta da fé para derrotar aquilo, para vencer aquilo, para superar. E como eu faço? A Bíblia está me ensinando, está aqui o segredo. Canta, declara, haja fé, usa a fé. Cante, mulher estéril. Limpe o terreno para as suas tendas. Vamos conjugar o verbo? Vamos conjugar? O verbo cantar. Quem canta? Hã? Quem canta? Então diga, eu canto. Qual que é o louvor que nós temos cantado aí, que você deve ter ouvido na Casa Firme, quase que só ele? Hã? Porque dele, vai, me ajuda. Porque dele, por meio dele, para ele. O que esse louvor está nos ensinando? A pensar em quem? A focar em quem? Agradar a quem? Me aproximar de quem? É para pensar em mim ou é para pensar nele? É para agradar a ele ou é para agradar a mim? Tudo que eu estou fazendo, quer comais, quer bebais, façam tudo para quem? Façam tudo para quem? Eu estou tomando um copo de água e essa atitude é uma atitude espiritual? Ela é espiritual ou não é? Quer bebais? O que a Bíblia me diz? Obrigado, Senhor. Eu não achava que isso é uma coisa espiritual. A Bíblia está dizendo que quer comais. Eu estou tomando banho aqui, ó. Estou tirando aqui os assuntos aqui, a sujeira. E aí? É para a glória de Deus? É ou não é? Qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu estou agora me vestindo, colocando uma roupa aqui, eu estou indo dormir agora, eu estou indo trabalhar, quer comais, quer bebais, façam tudo. Então tudo que eu vou fazer é com qual pensamento? Para agradar a quem? Para honrar a quem? Eu já aprendi isso, não aprendi? Então por que eu ainda reclamo? Por que eu ainda me pego falando o que eu não devo falar? Por que eu ainda me entristeço, me chateio? Ai, estou desanimado. Você está desanimado por quê? Eu não estou bem. Ué. Então decida ficar bem. Eu não estou legal hoje. É? Então passe a ficar legal. Para com esse vitimismo de querer ficar chamando atenção. Para, porque é minha vida. Ué, você tem o poder nas suas mãos de decidir o que vai acontecer na sua vida. Ô, mulher estéril, ó a tua situação. Você é estéril, mas pega o que está acontecendo na tua vida agora e muda, transforma isso. E eu estou te dando a lição, cante, Deus está dizendo. Começa a cantar. Começa a trazer à existência o que não existe. Chama as coisas que não são como se já fosse. Limpe o terreno, diga comigo, eu limpo. Quem limpa? Quem? Mas muitas vezes a gente quer que quem limpe o terreno? Deus, os outros. Eu quero que o outro mude. Porque se ele mudar... Porque, sabe, bispo, eu tenho um familiar que bebe, eu tenho um familiar que fuma, eu tenho um familiar que usa droga, eu tenho um familiar que faz isso, essa coisa. Tá, ok, ele faz. Ele faz e está fazendo esse mal para quem? E o que ele faz te afeta? O erro dele, as falhas dele, as escolhas dele te afeta?
Ai, bispo, é meu filho, eu acabo ficando mal quando ele faz isso, sabe? Eu acho que a culpa é minha. Ah, você está na condenação. E a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Por que você está se condenando? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Por que você se pega com esse pensamento? Por que você se culpa ainda? Por que você não sai desse ciclo? Limpa o terreno, tira isso da sua vida. Para com isso. Amplie suas tendas. O que a Bíblia está mandando a gente fazer? Pensar grande. Amplie as suas. Amplie o quê? Então, peraí, ampliar as tendas, tem uma tradução que vai falar assim: construa mais um cômodo. Se eu tenho que construir mais um cômodo, dá para ficar aqui pensando em bobagem, besteira? Ou eu tenho que ter um foco? Para fazer uma nova construção, para ampliar a tenda, o que eu tenho que ter? Um foco. Porque a começar pelo alicerce. Se eu ficar pensando no telhado, eu quero colocar o telhado, eu estou preocupado com o telhado, eu vou pensar no alicerce? Eu vou fazer um bom alicerce? Não, eu não vou fazer. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o foco numa coisa. Eu já limpei o terreno? O terreno está limpo? Então agora o que eu posso fazer para isso crescer? O que eu posso fazer para a minha vida espiritual crescer? O que eu posso fazer para eu ficar mais forte emocionalmente? O que eu posso fazer para que, consequentemente... Bispo, eu quero que aqui fora cresça. Você quer que alguma coisa aqui fora cresça? Você quer que seja ampliado? Então diga comigo, primeiro, eu vou ampliar a minha mente. O que eu vou ampliar? Eu vou primeiro ampliar a minha mente. Porque para ter um resultado maior aqui, a minha mente precisa ser maior. Ou seja... resultados grandes vêm de pensamentos, então eu não vou mais pensar pequeno. Quem está entendendo isso? Quem pode dizer, o senhor está falando comigo aqui nessa manhã? Está falando? Que decisão que você está tomando em cima dessa palavra? Quais são as decisões que você está tomando? Porque não adianta ouvir uma palavra e não tomar decisões. Pense grande, estique as cordas, não deixa nada frouxo, não deixa nada pendente, não deixa nada desarrumado, não deixa não, estica, deixa aquilo firmado, certo. Você falou com alguém, você viu que aquilo, agora há pouco mesmo aconteceu alguma coisa aí que fizeram aí, que eu não vou ficar aqui abrindo, e aquilo não, parece que tinha ficado certo e no final das contas não tinha ficado certo. Está entendendo o que eu quero dizer? As cordas não ficaram bem esticadas. E aí vem a liderança e chega e fala, você deixou as cordas de uma maneira que parecia que elas estavam esticadas, mas o resultado mostrou que elas estavam frouxas. Agora eu quero que você vá lá e estique as cordas. O que é esticar as cordas? Você tem um funcionário, você tem alguém que você precisa que ele faça um bom trabalho? Gaste tempo com ele, treine ele, ensine ele, prepara ele. Você espera algo de alguém, você espera algo de alguma pessoa, de alguma coisa. Prepara que ele estica as cordas, organiza, deixa certo. Bispo, mas me custa ficar fazendo isso, mas vai custar mesmo. Você está em crescimento, é a dor do crescimento, você está com um bom problema. Diga comigo, em nome de Jesus. Essa palavra está me garantindo que eu terei outros problemas. Diga comigo, é o problema do crescimento. De novo, é o problema do crescimento. Diga, eu vou entrar nesta unção
neste tempo, diga, é um tempo novo, é o problema do crescimento. Agora você vai ter um outro problema. Qual? O problema do crescimento. Eu percebo a presença do Espírito. De verdade. É o problema do crescimento. Sai dessa tendinha, Abraão. Sai da tenda, olha para o céu. Rapaz, conta as estrelas se puder. Eu vou fazer exatamente isso na tua vida. Você vai ter um problema. Fala comigo, eu vou ter um problema. Muito bom. É o problema do crescimento. Então vamos ficar em pé. Eu nem quero seguir mais. Agora eu quero orar com você. Coloca a mão no coração. Você vai ter um bom problema. É um problema do crescimento. Não, Deus quer, qual que é a palavra? Crescimento abundante. Deus quer que nós venhamos a crescer. Deus quer que você venha a crescer. Deus quer que você venha a crescer. Vamos, está na hora de você tomar uma decisão. Eu vou crescer. Eu vou expandir minha mente. Eu vou ampliar a tenda. Eu vou esticar as cordas. Eu vou fazer o que eu não estou fazendo ainda. Eu vou ter um bom problema. Eu quero entrar. Eu estou entrando. Pode falar isso para você. Fala para Deus, Senhor, eu decido que hoje eu estou limpando o terreno. Eu estou acertando as coisas. Eu não vou mais ficar aqui pontuando, falando, focando. Chega, acabou. Eu quero ter um bom problema agora. É o problema do crescimento. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero um outro resultado. Eu quero viver coisas que eu ainda não vivi. É a palavra profética de 2025. Deus tem um vinho novo. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Ontem à noite, o Espírito Santo, quando o bispo Fernando realizava a reunião, eu lamento aqueles que perderam esse culto. Mas ontem à noite, o Espírito Santo nos visitou. E eu vou dizer para você uma coisa. Foi tão forte. Mas tão forte. Nós estamos louvando com essa canção. E a gente percebe, eu percebo que é um fluir. Quando nós abrimos o nosso coração. E nós fazemos o que essa palavra de Isaías está nos ensinando. Cante. Cante. Porque dele, por meio dele, para ele, louva, Cauísa, louva. São todas as coisas. Feche os olhos. Cante, mulher estéril. Cante. Chegou a hora de crescer. Deus quer que nós venhamos a crescer. Você vai conquistar nações inteiras. Você não imagina, tem coisas abandonadas aí. Tem coisas que estão prontas, que vai vir para tuas mãos, vai vir para tua vida. Quantas vezes eu vi pessoas desistir de uma casa e aquela casa vir para as mãos daquela outra pessoa que estava servindo a Deus. Quantas vezes eu vi uma pessoa que desistiu de um carro ou quis doar um carro, presentear alguém com o carro e ela ser presenteada. Quantas vezes a gente viu uma empresa todinha montada, e o Senhor fazer aquela transferência e aquilo vir para as mãos daquele que estava orando e clamando a Deus. Tem coisas abandonadas aí, gente, que vai vir para as mãos do povo de Deus. E se você crer, vai vir para as tuas mãos. Você não vai mais passar vergonha, não tenha medo.
Não tenha medo de passar vergonha. Você não vai mais passar vergonha. Não se acanhe. Você não vai mais ser constrangida. Você vai se esquecer completamente das humilhações da sua juventude. Coisas que aconteceram com você, coisas que você viveu. Mas há momentos que parece que não está adiantando algumas coisas. E é onde você canta. Tudo, tudo, tudo. Oh, meu Deus. Seja cheio de Deus agora nessa manhã. Para terminarmos a casa firme, seja cheio de Deus. Sejam cheios de Deus agora. O Espírito Santo está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. Há uma unção. A nossa atmosfera, nosso ambiente está tomado pela presença dEle. Seja cheio agora. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Cante, 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 cante. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. São todas as coisas. São todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, não tem a ver com a gente. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que não tem a ver com o que você faz. É tudo sobre o Senhor. Tudo para se aproxima o Senhor, dele. Jesus. Se aproxima do Senhor. Não, nunca foi sobre nós. Não, o mérito não é seu, a honra não é sua, é de Deus. Podemos fazer. A glória é para Ele. Tem que voltar para Ele. Tudo para o Senhor. Eu quero te honrar, eu quero te agradar, eu quero te glorificar. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer, Senhor? Tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. E quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu? E o que eu tenho para te que eu tenho, Pai, para te entregar? Tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que o que nós descobrimos? Você descobriu isso? Fala isso para Ele. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, santo, santo. Mais forte, igreja, mais forte, igreja. Santo, santo, isso, adore com a força da tua vida. Tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Isso. O Senhor é santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor. Tudo, a minha vida. Senhor Jesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oh, meu Deus. Hosana nas maiores alturas. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Pra gente terminar, porque dele, por meio dele, para ele. O quê? São todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, como no seu coração, você toma essa decisão.
que você vai manter a força mais poderosa do universo dentro de você. Que você vai pensar grande. Você vai parar de pensar pequeno. Quando você se pegar pensando pequeno, você vai lembrar da palavra pense grande. Pense grande. Você não é uma pessoa, não é um coitado, não é uma coitada, não está em desvantagem, não é uma vítima. Mas você é filho, é filha é filho de um rei. Nós somos filhos desse rei. E ele nos deixou uma herança. E nós devemos tomar posse dela. Pense grande. Você vai ter um bom problema. Pode se preparar. Você acha que essa palavra não vai se cumprir? Essa é a nossa palavra. Essa é a nossa hora. E ontem à noite, eu vi o Espírito Santo confirmando isso. Confirmando essa palavra, essa mensagem. Ele está confirmando isso. E eu gostaria que você não se distraísse. Não se distraia, por favor. Já pensou você passar por todo esse processo e depois não ser abençoado? Você perder esse resultado? Não deixe isso acontecer. Seja fiel a Deus até a morte. Não seja fiel às suas vontades e aos seus sentimentos. Seja fiel a Deus. Tira de você, mas não tira de Deus. Queira conhecer a Deus. Queira conhecer a Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu te abençoo nessa manhã. E eu declaro que você vai ter um bom problema. Limpe o terreno. Monte as tendas. Estique as cordas. Pense grande. Porque tem nações aí que nós vamos conquistar. Tem lugares que não foram conquistados que nós vamos conquistar. Tem lugares abandonados aí. Tem coisa que tem gente que desistiu. E que Deus vai fazer isso vir para a sua vida, para as suas mãos. Eu creio, Deus. Você não vai mais passar vergonha. Não se acanhe, não se intimide. Porque você vai se esquecer. Hoje a bispa falava no programa que um dos filhos de José, que ele colocou o nome, ele colocou de Manassés, que Deus havia feito ele esquecer daquele tempo duro, daquele tempo difícil. Você vai se esquecer, você nem vai se lembrar mais. Oh, Espírito Santo, obrigado, Deus. Amém. Amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador.
Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.